Você já conhece os principais indicadores para se analisar uma ação? Até o final desse vídeo você vai entender 6 dos principais para já começar a utilizá-los em suas análises. Fala pessoal, eu sou o Rafael Scaramelli. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e espero que esse vídeo realmente te ajude, tá? Bom, se você começou a investir em ações há pouco tempo e ainda está um pouco perdido sobre o que é necessário olhar para saber se uma ação é ou não uma boa ação para se investir, nesse vídeo eu vou te explicar 6 principais indicadores fundamentalistas que vão te ajudar a avaliar as suas ações. Então, sem perder muito tempo, começando pelo mais comum e utilizado, que é o preço sobre lucro, né, ou simplesmente PL ou PLPA, esse indicador pega o preço da cotação atual da ação e divide pelo lucro que a empresa gerou por ação nos últimos 12 meses, certo? Para tornar mais simples o entendimento, o P é o preço da cotação atual e o L ou LPA é o lucro por ação, né? Para conseguir saber o LPA, normalmente pega-se o lucro líquido que a empresa teve nos últimos 12 meses e divide-se pela quantidade de ações no mercado. Por exemplo, digamos que a empresa XPTO teve um lucro líquido nos últimos 12 meses de R$1 milhão e ela tem um total de 500 mil ações no mercado. Portanto, dividindo 1 milhão por 500 mil, chegamos a um lucro por ação de R$2. Seguindo esse mesmo exemplo, e supondo que o preço da cotação dessa ação está atualmente em R$30, chegamos a um PL de 15, pois pegamos o preço atual, que é R$30, e dividimos pelo lucro por ação nos últimos 12 meses, que foi de R$2. Nota que o PL não é algo fixo, tá? Aliás, nenhum dos indicadores que eu vou falar por aqui são fixos, eles mudam constantemente de acordo com que as variáveis mudam. No exemplo, a ação não se manterá a R$30 para sempre e nem o lucro por ação se manterá em R$2 para sempre. Eles estarão sempre mudando. Agora que você já sabe como que a gente chega ao valor do PL, o que ele significa de fato, certo? O PL mostra basicamente quanto tempo em anos levará para que o acionista tenha seu capital investido de volta, caso a empresa mantenha a mesma cotação e o mesmo lucro por ação. No caso do exemplo que eu dei, né, levaria 15 anos para que o acionista reavesse o seu capital investido, caso as variáveis não mudassem. Sabendo disso, é de se esperar que quanto mais baixo o PL, melhor pois menos tempo levaria para que o capital investido fosse retornado, certo? Porém, não é bem assim, tá? Se a empresa tem um PL muito baixo, abaixo de 5, por exemplo, pode ser um indicativo de que algo no modelo de negócio não esteja funcionando. Um PL negativo quer dizer que a empresa não dá lucro e um PL acima de 20 mostra que a empresa pode estar com suas ações bastante precificadas. Portanto, um PL, para ser considerado bom, de forma simples, né, precisa estar acima de 5 e abaixo de 20. Existem casos e casos, tá? Mas no geral é isso. O PL ele é um bom indicador para saber se uma ação está cara ou barata, mas não deve ser analisado de forma isolada, tá pessoal? O próximo indicador é o preço sobre valor patrimonial por ação, ou simplesmente PVPA. Para entender esse indicador, antes você precisa entender o que é o VPA, né? O VPA é o valor patrimonial de uma ação e ele é encontrado dividindo o patrimônio líquido da empresa pela quantidade de ações no mercado. O patrimônio líquido da empresa, de maneira bem simples, é o que iria sobrar caso a empresa vendesse todos os seus ativos, né, que são imóveis, frota de carros, patentes, etc., pegasse essa grana, pagasse todos os seus passivos, que são as dívidas, empréstimos, etc., aí o que sobrasse seria, de fato, o patrimônio líquido. Digamos assim que é o quanto realmente a empresa vale se ela fechasse as portas hoje mesmo, tá? Então, pegando novamente o exemplo da empresa XPTO, né, digamos que o patrimônio líquido dela é de R$5 milhões, então para descobrir o VPA, a gente pega os 5 milhões e divide pela quantidade de ações no mercado, que nesse exemplo são 500 mil ações. Desse modo, o valor patrimonial por ação da empresa XPTO é de R$10. Aí, para descobrir o PVPA, basta dividir o preço da cotação atual, que seguindo o exemplo seria R$30, pelo valor patrimonial por ação, que é R$10. Portanto, chegamos a um PVPA de 3. E isso quer dizer que a empresa está sendo negociada a um preço 3 vezes maior que o seu valor patrimonial, que seria o que de fato, que realmente a empresa vale. Se o PVPA fosse igual a 1,
quer dizer que o preço da ação está sendo igual ao seu valor patrimonial. Se for maior que 1, o preço está acima do valor patrimonial, e se for menor que 1, as ações estão descontadas e sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Normalmente vocês vão reparar que boas empresas quase sempre apresentam um PVPA maior que 1, tá? Olhando isso isoladamente, podemos achar que a ação está cara em relação ao que realmente vale. Porém, o indicador não leva em consideração as expectativas que a empresa tem para o futuro, e devido a isso o mercado precifica o preço da ação já considerando suas expectativas futuras, fazendo com que, na maioria das vezes, o PVPA sempre seja maior que 1. Mais uma vez reforçando, um indicador apenas indica algo e não deve ser olhado isoladamente, tá pessoal? Normalmente indicadores mostram o que já aconteceu com a empresa e não o que ainda vai acontecer. O próximo indicador é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? O ROI é obtido dividindo o lucro líquido dos últimos 12 meses da empresa pelo patrimônio líquido dela, tá? Então, seguindo o nosso exemplo da empresa XPTO, o lucro líquido dos últimos 12 meses foi de R$1 milhão e o patrimônio líquido da empresa é de R$5 milhões. Fazendo essa conta, a gente obtém um ROI de 20%, que é considerado muito bom. Para um ROI ser considerado bom, ele precisa estar no mínimo acima de 10%, tá? Com ele a gente consegue ver o quão eficiente a gestão da empresa está sendo na alocação de capital. Só para a gente ilustrar melhor, digamos que temos a empresa X e a empresa Y. Ambas são do mesmo setor, exercem a mesma atividade e apresentaram praticamente o mesmo lucro líquido no último ano. Mas o ROI da empresa X ficou em 25% e da empresa Y ficou em 18%. Ambos considerados bons, certo? Porém, a gente consegue ver nitidamente que a empresa X foi mais eficiente na alocação de capital do que a empresa Y, pois ela apresentou um ROI 7% maior. A gente pode concluir então que o ROI é um indicador de eficiência de gestão. Ele mostra se a empresa está conseguindo aplicar bem o seu capital. Como nos outros indicadores, o ROI acaba sendo um pouco mais importante, porém também não deve ser olhado isoladamente. Bom, antes da gente ir para o próximo indicador, se você chegou até aqui e acha que o conteúdo está sendo útil, deixa seu gostei, pois isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo faz sentido e passa a divulgar para mais pessoas, tá? Continuando então, o quarto indicador é o Dividend Yield. Ele mostra em porcentagem o quanto a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Para encontrar o Dividend Yield é necessário somar os proventos distribuídos por ação nos últimos 12 meses, tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio, e dividir pela cotação atual da ação. Vou dar um exemplo, né? Digamos que a empresa XPTO fez um único pagamento de dividendos nos últimos 12 meses de R$ 1,60. Então, pegando R$ 1,60 e dividindo pela cotação atual da ação, que no exemplo são R$ 30, chegamos a um dividend yield de 5,3%. Isso quer dizer que em relação ao preço atual da ação, foram distribuídos 5,3% em dividendos desse valor. 6% é dito pela maioria como o ideal, tá? Mas existem empresas que muitas vezes distribuem até mais que isso. Porém, existe um adendo que é importante falar. Se a gente olhar apenas o dividend yield isoladamente, pode ser que não reflita realmente o que ele mostra e nos induza ao erro, tá? Vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. Seguindo o exemplo da empresa XPTO, que deu um yield de 5,3%, ela distribuiu 1,60 em dividendos e sua cotação está em R$ 30, certo? Aí digamos hipoteticamente que depois de uma semana a ação despencou 30% por algum motivo específico e agora a cotação está em R$ 21. Antes o preço da ação era 30 e agora está em 21. Se você for refazer o cálculo do dividend yield, você não terá mais 5,3%, mas sim 7,6%, pois 1,60 dividido por 21 vezes 100 dá 7,6%. E acaba dando a impressão de que a empresa pagou mais dividendos, o que não é verdade, pois os dividendos pagos foram os mesmos, não mudaram, tá? O que mudou foi a cotação da ação, que interfere diretamente no cálculo. Por isso, é bom que você entenda a situação da empresa e o que aconteceu com ela nos últimos tempos, para que não seja enganado por dados irreais como esse do exemplo que eu dei, né?
Mais uma vez, indicadores apenas indicam e não devem ser levados em consideração isoladamente. O próximo indicador é o EV/EBITDA, né? O EV significa Enterprise Value. Ele é a soma do valor de mercado da empresa mais as dívidas menos o caixa da companhia. E o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E ele mostra basicamente a expectativa de geração de caixa de uma empresa. Vamos dar um exemplo, né? Primeiro temos que achar o valor de mercado da empresa, que é obtido pegando a quantidade de ações no mercado e multiplicando pela cotação atual da ação. Então, no exemplo, né, da empresa XPTO, seriam 500 mil ações no mercado vezes R$30 cada ação, dando um valor de mercado de 15 milhões de reais. Digamos então que o volume de dívidas da empresa somaram 5 milhões de reais e ela tem um caixa equivalente ali a 4 milhões de reais. Dessa forma, 15 milhões do valor de mercado mais 5 milhões das dívidas menos 4 milhões de caixa, a gente chega a um EV de 16 milhões de reais. E considerando que a companhia teve um EBITDA de 2 milhões de reais nos últimos 12 meses, a gente conclui que o EV/EBITDA ficou em 8. Quanto menor for esse número, melhor é, pois mostra que a empresa está relativamente barata. Não existe um valor exato para dizer quanto é bom e quando é ruim, tudo vai depender do contexto da análise e da comparação com uma outra empresa, beleza? Bom, e o último indicador desse vídeo, né, para não ficar tão longo, é o DL sobre EBITDA, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, que a gente acabou de falar. Para começar, primeiro tem que explicar o que é a dívida líquida, tá? A dívida total da empresa, somando todos os empréstimos, financiamentos e alguns outros débitos, né, refere-se à dívida bruta, ou seja, o volume total de dívida somada. E a dívida líquida seria a dívida bruta menos as disponibilidades em caixa. Então, dando um exemplo, baseando-se na empresa XPTO que a gente está utilizando até aqui, né, sabemos que a dívida bruta da companhia é de 5 milhões de reais e o caixa é de 4 milhões de reais. Portanto, fazendo a subtração da dívida bruta pelo caixa, chegamos na dívida líquida de 1 milhão de reais. E sabendo também que o EBITDA da empresa XPTO é de 2 milhões de reais, nesse caso o DL sobre EBITDA seria a divisão da dívida líquida pelo EBITDA, 1 milhão dividido por 2 milhões, dando 0,5. Esse é um indicador muito importante para mensurar o endividamento da empresa, tá? No caso da empresa XPTO do exemplo, ela está com um endividamento muito bem controlado, pois a possível geração de caixa da companhia, que é o EBITDA, é suficiente para pagar as dívidas dela. Quanto menor for a dívida líquida sobre EBITDA, mais controlado é o endividamento da empresa, mas ele é aceitável até 3, tá? A partir daí já mostra que a empresa está com endividamento acima do ideal. Mas isso também varia de empresa para empresa. Existem empresas que, por essência, precisam se endividar mais do que o normal para manter as suas operações, como é o caso de algumas empresas do setor de construção civil. Bom, agora que eu já falei os 6 indicadores que mais utilizo, chegou a hora de saber aonde encontrar essas informações, tá? Primeiro, que toda empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores tem seu site de relações com os investidores, tá? Lá você vai ter acesso a qualquer fato relevante da empresa e também aos seus resultados. Então, o primeiro lugar para buscar informações sobre uma empresa são nos sites de RI. Basta você colocar lá no Google o nome da empresa mais RI, que vai ser um dos primeiros da busca lá. Lembrando que nos resultados da empresa você não vai encontrar exatamente os indicadores lá, tá? Os indicadores são apenas reflexos dos resultados. Eles retratam apenas o que já passou, o passado. E lá no site de RI você vai encontrar essas informações, mas elas estarão todas nas demonstrações financeiras. Agora, se você quiser ver os indicadores de modo mais simples, eu recomendo o site fundamentos.com.br, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Basta você acessar o site, colocar o código da ação que você quer e pesquisar, que vai já mostrar alguns indicadores e outras informações da empresa. Então, pessoal, só para recapitular, nesse vídeo a gente conheceu o PL, o PVPA, o ROI, o Dividend Yield, o EV sobre EBITDA e o DL sobre EBITDA. E se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Não esquece também de deixar o seu feedback aqui nos comentários, pois a opinião de vocês é extremamente importante para mim. Um forte abraço para você e até a próxima.